Kathryn Kuhlman descobriu algo que a igreja não quer que você saiba. Algo que acontece nas sombras, enquanto você dorme tranquilo. Alguém pode estar orando contra você. E se eu te disser que existe uma batalha espiritual acontecendo agora mesmo? Uma guerra onde você é o alvo, e nem sequer sabe disso. Nos próximos minutos, vou revelar os 6 sinais inconfundíveis. Sinais que mostram quando inimigos estão usando maldições espirituais contra sua vida. Kathryn passou anos estudando isso. O que ela descobriu vai abrir seus olhos para uma realidade escondida. Mas antes de começar, preciso te avisar. Uma vez que você souber desses sinais, não conseguirá mais ignorá-los. Você vai começar a perceber padrões que sempre estiveram lá. Padrões que sua mente consciente rejeitava. A primeira coisa que Kathryn notou foi estranha. Muito estranha. Ela acordava todas as noites às 3 da manhã. Exatamente às 3, durante semanas. Sem alarme, sem motivo aparente. Coincidência? Talvez você pense isso. Mas quando outros sintomas começaram a aparecer, ela percebeu que não era coincidência. Era um sinal. O primeiro sinal é este. Você desperta sempre no mesmo horário da madrugada, entre 2 e 4 da manhã. Seu corpo sente uma agitação inexplicável, uma ansiedade que não consegue explicar. Às vezes, seu coração dispara sem motivo. Às vezes, você sente uma opressão no peito. Sabe por que isso acontece? Nesse horário, o limiar entre o mundo material e o espiritual está mais fino. É quando injúrias espirituais têm mais poder. É quando seus inimigos escolhem atacar. Eles sabem que você está vulnerável durante o sono. Sabem que sua defesa espiritual está baixa. E aqui está algo perturbador. Muitas pessoas acordam exatamente às 3 da manhã. A hora da virada, a hora em que forças sombrias são mais ativas. Não é coincidência que isso aconteça justamente nesse horário. Mas aqui está o que eles não querem que você saiba. Seu espírito está tentando te alertar, está tentando te acordar para que você se defenda. Você já sentiu isso? Esse despertar súbito? Essa sensação de que algo não está certo? Se sim, continue assistindo, porque o que vem a seguir vai te dar arrepios. O segundo sinal é ainda mais perturbador. Kathryn começou a ter sonhos repetitivos. Sonhos onde ela estava sendo perseguida. Onde forças das trevas tentavam capturá-la. Onde ela corria, mas nunca conseguia escapar. No começo, ela achou que era estresse, preocupações do dia a dia. Mas os sonhos eram muito específicos, muito reais. E sempre terminavam da mesma forma, com ela sendo alcançada por uma sombra. Aqui está a verdade assustadora. Quando alguém ora contra você, isso cria uma conexão espiritual. Uma ponte entre o mundo espiritual e seus sonhos. Seus inimigos estão literalmente invadindo sua alma. Eles estão plantando imagens de medo. Estão programando o seu cérebro para o fracasso. E eles fazem isso para quebrar sua paz, para plantar medo. Sonhos onde sente uma presença maligna te observando. Se você respondeu sim, lamento te informar. Alguém está orando contra você. Mas não entre em pânico ainda, porque existe uma forma de se proteger. Uma forma que Kathryn descobriu depois de meses de sofrimento. E eu vou te ensinar tudo isso. Porém, antes disso, você precisa conhecer todos os sinais, porque só assim poderá identificar completamente o que está acontecendo. O terceiro sinal vai te chocar. Kathryn percebeu que estava perdendo coisas constantemente. Chaves sumiam do lugar onde sempre deixava. Documentos importantes desapareciam misteriosamente. Objetos de valor eram encontrados em lugares impossíveis. Ela chegou a pensar que estava perdendo a memória, que estava ficando maluca, mas então descobriu a verdade. Seus inimigos estavam causando névoa mental através de orações. Quando alguém ora contra sua clareza mental, coisas estranhas começam a acontecer. Você esquece compromissos importantes, perde objetos constantemente, toma decisões erradas sem motivo aparente,
Seu telefone some e aparece em lugares impossíveis. Você coloca as chaves sempre no mesmo lugar, mas elas não estão lá. Documentos importantes desaparecem da sua mesa. É como se uma neblina mental descesse sobre você. Uma confusão que não consegue explicar. Uma sensação de que sua mente não está funcionando direito. Você vai ao supermercado e esquece o que foi comprar. Sai de casa e não lembra se trancou a porta. Marca reuniões e esquece completamente. E o pior de tudo, você começa a duvidar de si mesmo. Começa a questionar sua própria sanidade. Começa a acreditar que está ficando mais velho, que está perdendo a capacidade mental. Exatamente o que seus inimigos querem. Eles querem que você se sinta incompetente, que perca a confiança em si mesmo. Você tem passado por isso? Tem perdido coisas constantemente? Tem tomado decisões que depois não consegue explicar? Tem sentido sua mente confusa sem motivo aparente? Se sim, alguém está atacando sua clareza mental através de orações negativas. Mas espere, isso que te mostrei até agora é apenas o começo. Os próximos 3 sinais são ainda mais intensos. E um deles é tão específico que quando você souber, virá. Vai imediatamente reconhecer se está acontecendo com você. Catherine quase não acreditou quando descobriu o 4º sinal. Foi através de uma experiência que mudou sua vida para sempre. Uma experiência que ela nunca imaginou que poderia acontecer. Ela estava na igreja, como sempre, orando peacefully, quando de repente sentiu uma presença maligna descendo sobre ela. Uma energia que não vinha de Deus, vinha de outro lugar. Naquele momento, ela percebeu algo aterrorizante. Nem todo mundo na igreja estava orando a favor dela. Alguém ali, fingindo ser seu amigo, estava orando contra ela, em silêncio, disfarçadamente. E é assim que funciona. Seus maiores inimigos espirituais não são estranhos. São pessoas próximas, pessoas que conhecem sua vida, pessoas que sabem seus pontos fracos. Eles usam essas informações para orar especificamente contra você, contra seus sonhos, contra sua felicidade, contra seu sucesso. E o mais cruel, fazem isso sorrindo no seu rosto, fingindo te amar, fingindo torcer por você. Você já sentiu uma presença maligna quando está perto de certas pessoas? Uma sensação de desconforto inexplicável? Uma vontade súbita de sair de perto de alguém específico? Esse é o teu espírito te alertando. Esse é o teu sistema de defesa espiritual funcionando. Seu corpo sabe quando alguém não está vibrando bem para você. Mas aqui está o que Kathryn Kuhlman descobriu, que pode salvar sua vida espiritual. Existe uma oração de proteção específica. Uma oração que cria o escudo espiritual ao seu redor. Uma oração que bloqueia toda energia negativa direcionada a você. E no final deste vídeo, eu vou te ensinar essa oração, palavra por palavra. Mas primeiro, você precisa conhecer os últimos 2 sinais, porque eles são os mais perigosos. O 5º sinal quase destruiu a vida de Kathryn Kuhlman. E quando você souber qual é, vai entender por que tantas pessoas vivem vidas fracassadas sem saber o motivo real. Kathryn Kuhlman percebeu que tudo que tentava fazer dava errado. Projetos que deveriam dar certo fracassavam inexplicavelmente. Relacionamentos que pareciam perfeitos terminavam de forma súbita e dolorosa. Oportunidades de trabalho desapareciam no último minuto. Dinheiro sumia da conta bancária, por motivos que ela não conseguia explicar. Era como se uma maldição tivesse sido lançada sobre sua vida. E isso é exatamente o que estava acontecendo. Seus inimigos estavam orando contra seu sucesso, contra sua prosperidade, contra tudo que poderia fazê-la feliz. Eles não queriam apenas que ela fracassasse. Queriam que ela acreditasse que o fracasso era seu destino.
que ela merecia sofrer, que ela nunca seria próspera. Você reconhece esse padrão na sua vida? Sente que tudo sempre dá errado no último minuto, que por mais que se esforce, nunca consegue prosperar completamente? Se reconhece? Lamento te informar. Mas aqui está uma verdade poderosa que Kathryn Kuhlman descobriu. Quando você identifica essa batalha espiritual, você pode reverter tudo, pode cancelar toda a oração negativa, pode restaurar tudo que foi roubado de você. E o sexto sinal? O sexto sinal é o mais revelador de todos. É o sinal que confirma todos os outros. É o sinal que prova definitivamente que você está sob ataque espiritual. Mas antes de revelar esse último sinal, preciso te fazer uma pergunta importante. Uma pergunta que pode mudar sua vida. Você está preparado para descobrir quem realmente são seus inimigos? Você está preparado para ver a verdade sobre as pessoas ao seu redor? Você está preparado para tomar uma atitude? Porque uma vez que eu revelar o sexto sinal, não haverá mais volta. Você vai saber exatamente quem está orando contra você e vai precisar decidir o que fazer com essa informação. O sexto sinal é este: pessoas específicas aparecem constantemente nos seus sonhos. Sempre de forma negativa, sempre te causando problemas nos sonhos. Sempre em situações onde você sai prejudicado. Quando Kathryn Kuhlman percebeu isso, tudo fez sentido. Os mesmos rostos apareciam nos pesadelos. As mesmas pessoas que fingiam ser suas amigas durante o dia atacavam ela nos sonhos durante a noite. Seu espírito estava revelando a verdade. Estava mostrando quem realmente eram seus inimigos espirituais. E aqui está o que você precisa entender. Isso não é coincidência. Quando alguém ora contra você consistentemente, cria-se uma conexão espiritual. Essa conexão se manifesta nos seus sonhos. Você tem sonhos recorrentes com pessoas específicas? Sonhos onde essas pessoas sempre te prejudicam? Sonhos onde você sente raiva ou medo dessas pessoas? Se sim, essas são as pessoas que estão orando contra você. Agora você sabe a verdade. Agora você conhece os 6 sinais. Mas conhecer os sinais é apenas o primeiro passo. O segundo passo é aprender a se proteger. É aprender a reverter essa situação. E isso é exatamente o que vou te ensinar na segunda parte. Vou revelar a oração de proteção que Kathryn Kuhlman descobriu. A oração que quebra toda a maldição. A oração que cria um escudo espiritual impenetrável ao seu redor. Mas também vou te ensinar algo mais poderoso. Vou te ensinar como reverter as orações negativas. Como fazer com que tudo que foi enviado contra você volte multiplicado para quem enviou. Porque aqui está uma verdade espiritual que poucos conhecem. Quando você ora corretamente, pode fazer com que toda a energia negativa retorne ao remetente. Pode transformar a maldição em bênção. Mas para isso, você precisa conhecer as palavras exatas. Precisa saber o timing certo. Precisa entender o poder que está dentro de você. Kathryn Kuhlman estava desesperada quando descobriu o quarto sinal. Era um domingo de manhã. Ela havia acabado de acordar de outro pesadelo terrível. Quando olhou no espelho, viu algo que a aterrorizou. Seus olhos estavam diferentes. Tinham perdido o brilho. Era como se sua alma estivesse sendo drenada lentamente. Como se uma parte dela estivesse morrendo a cada dia. E foi nesse momento que ela entendeu o quarto sinal. Quando alguém ora contra você consistentemente, isso afeta sua energia vital. Sua essência começa a se deteriorar. Você começa a envelhecer mais rápido que deveria. Linhas de expressão aparecem do nada. Seus cabelos perdem o brilho. Sua pele fica sem vida.
Pessoas comentavam que ela parecia cansada, que havia perdido aquela luz especial que sempre teve, que não era mais a mesma pessoa. Conhecidos perguntavam se ela estava doente, se estava passando por algum problema, se precisava de ajuda médica. E não era mesmo, porque orações negativas drenam sua força de vida, sugam sua alegria, roubam sua vitalidade. É como se um vampiro espiritual estivesse se alimentando da sua energia, dia após dia, noite após noite. Você acorda cansado, mesmo depois de dormir 8 horas. Sente que sua energia foi sugada durante a noite? Precisa de mais café para funcionar? Sente que está envelhecendo mais rápido que deveria? Você tem notado isso em si mesmo? Pessoas dizendo que você mudou, que perdeu aquele brilho nos olhos, que não parece mais feliz como antes? Se sim, alguém está drenando sua energia através de orações negativas. Mas aqui tem algo que vai te dar esperança. Kathryn Kuhlman descobriu que essa energia pode ser restaurada completamente em questão de dias. E eu vou te mostrar exatamente como. O quinto sinal quase fez Kathryn Kuhlman desistir de tudo. Ela começou a sentir uma tristeza inexplicável, uma melancolia que vinha do nada, uma depressão que não conseguia combater. Era como se uma nuvem negra seguisse para todo lugar. Mesmo em dias ensolarados, ela sentia escuridão por dentro. Não importava o que acontecesse de bom na vida dela, a tristeza sempre estava lá, como uma nuvem escura seguindo ela para todo lugar. Ela podia receber uma promoção no trabalho e não sentir alegria. Podia estar com pessoas queridas e sentir-se sozinha. Podia estar em festa e sentir vontade de chorar. Ela tentou terapia, tentou medicamentos, tentou mudanças na alimentação, tentou exercícios, tentou viagens, tentou hobbies novos. Nada funcionava. Porque o problema não era psicológico, era espiritual. A tristeza estava sendo enviada através de orações negativas. Seus inimigos estavam orando para que Kathryn Kuhlman perdesse a alegria de viver. Estavam enviando uma escuridão profunda, uma depressão, através de injúrias espirituais. Tentavam fazê-la desistir de tudo. Queriam vê-la completamente quebrada, sem esperança alguma. E quase conseguiram. Você tem sentido uma tristeza inexplicável? Uma depressão que surgiu do nada? Uma perda de interesse pelas coisas que antes te alegravam? Isso não é depressão comum. É um ataque espiritual direcionado. Mas existe uma forma de quebrar isso, imediatamente. E Kathryn Kuhlman descobriu essa forma na noite mais escura de sua vida. Era uma sexta-feira. Ela estava sozinha em seu quarto, chorando sem parar, pensando em desistir, quando de repente uma luz surgiu em sua mente, uma revelação poderosa, uma compreensão que mudou tudo. Ela percebeu que tinha estado lutando contra a arma errada. Tentava combater a depressão, quando deveria estar combatendo as próprias orações negativas. E no momento em que entendeu isso, tudo mudou, porque aqui está uma verdade que pode salvar sua vida. Quando você identifica a fonte espiritual do problema, a solução se torna simples. Quando você para de lutar contra os sintomas e começa a lutar contra a causa, a vitória é garantida. E o sexto sinal? O sexto sinal é o mais revelador de todos. Kathryn Kuhlman percebeu que estava sendo sabotada por dentro. Seus próprios pensamentos haviam se tornado seus inimigos. Ela começou a se odiar, a se criticar constantemente, a acreditar que era um fracasso. Mas esses pensamentos não eram dela. Eram plantados através de orações negativas. Seus inimigos estavam colocando pensamentos de autodestruição em sua mente. E essa é a arma mais poderosa que existe. Fazer você acreditar que é seu próprio inimigo. Fazer você se atacar por dentro.
fazer você se destruir. Você tem pensamentos negativos sobre si mesmo que não consegue controlar? Ouve uma voz interna te criticando constantemente? Sente que é seu próprio pior inimigo? Esses pensamentos não são seus. São implantados através de injúrias espirituais. Agora, você precisa entender que tem autoridade espiritual. Você não é uma vítima indefesa. Você tem poder. Você tem direitos espirituais. Você pode se defender. Você foi criado com uma autoridade sobre as trevas. Antes de começar a oração, acenda uma vela branca. Isso representa a luz divina. Isso fortalece sua conexão espiritual. Respire fundo 3 vezes. Sinta a paz descendo sobre você. A oração começa assim. Fale essas palavras em voz alta. Uma autoridade com convicção, sem pressa. Deixe cada palavra penetrar no mundo espiritual. Eu declaro que toda oração negativa enviada contra mim é cancelada agora. Toda palavra de maldição pronunciada sobre minha vida perde o poder agora. Toda energia negativa direcionada a mim retorna multiplicada ao remetente. Quando você fala essas palavras, pare por alguns segundos. Sinta o poder delas ecoando no ambiente. Visualize uma luz dourada envolvendo seu corpo. Visualize toda a energia negativa sendo repelida. Mas isso é apenas o começo. A parte mais poderosa vem agora. Eu decreto proteção total sobre minha mente, meu corpo, meu espírito. Eu decreto que nenhuma força das trevas pode me tocar. Eu decreto que sou protegido pelo poder divino. Quando você fala essas palavras, algo acontece no mundo espiritual. Um escudo de proteção se forma ao seu redor. Um escudo de proteção se forma ao seu redor. Uma barreira que nenhuma oração negativa pode penetrar. Mas Kathryn Kuhlman descobriu algo ainda mais poderoso. Uma forma de não apenas se proteger, mas de reverter completamente a situação. Eu decreto que toda bênção que foi bloqueada em minha vida é liberada agora. Todo sucesso que foi impedido volta multiplicado. Toda alegria que foi roubada retorna em dobro. Essa é a parte que transforma maldição em bênção, que transforma ataque em vitória. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. O timing dessa oração é crucial. Você deve fazê-la em um momento específico, entre 3 e 4 da manhã, exatamente quando seus inimigos costumam orar contra você. Programe o despertador se necessário. Acorde especificamente para fazer essa oração. Quando você ora no mesmo horário que eles, sua oração anula a oração deles. É como se você estivesse interceptando o ataque e devolvendo o multiplicado. É uma batalha espiritual cravada no mesmo horário. E quem ora com mais fé e autoridade vence. E existe uma frase final que sela tudo. Uma frase que garante que você nunca mais será atacado espiritualmente. Fale com toda a autoridade que você tem. Eu decreto que qualquer pessoa que orar contra mim receberá de volta tudo o que enviar, multiplicado por 7. Que assim seja feito. Quando você fala essas palavras, cria-se uma lei espiritual, uma proteção automática. Qualquer um que tentar te atacar espiritualmente será automaticamente atingido pelo próprio ataque. É como um escudo que reflete toda a energia negativa de volta ao remetente. E aqui está algo fascinante. Dentro de 48 horas após fazer essa oração, você vai começar a ver mudanças. Pessoas que estavam mirando contra você vão começar a ter problemas. Coincidências estranhas vão acontecer na vida delas. Eles vão adoecer sem motivo, vão perder oportunidades, vão passar por dificuldades financeiras. E você vai começar a prosperar, vai sentir sua energia voltando, vai ver oportunidades surgindo,
Vai perceber que a vida tá ficando mais fácil. Vai dormir melhor. Vai sonhar com coisas boas. Vai ter mais clareza mental. Porque toda energia negativa que estava sendo direcionada a você foi cortada. E toda energia positiva que estava bloqueada foi liberada. Mas existe algo mais que Katherine Kuhlman descobriu. Uma forma de identificar exatamente quem estava orando contra ela. Durante 7 dias, após fazer a oração de proteção, preste atenção nos seus sonhos. As pessoas que estavam orando contra você vão aparecer nos sonhos. Mas desta vez, de forma diferente. Você vai sonhar que elas estão sendo confrontadas, que estão pedindo desculpas, que estão sofrendo consequências pelos ataques espirituais. Esses sonhos são confirmações, são sinais de que a oração funcionou, de que a proteção está ativa. E aqui tem uma verdade poderosa. Uma vez que você faz essa oração corretamente, você fica protegido para sempre. Ninguém mais consegue te atacar espiritualmente. Você se torna intocável. Mas lembre-se, essa proteção só funciona se você realmente acredita. Se você fala as palavras apenas por falar, sem fé, elas não têm poder. Você precisa sentir a autoridade dentro de você. Você precisa saber que tem direito a essa proteção, precisa acreditar que merece viver uma vida próspera e feliz. E se você ainda duvida do seu próprio poder, deixe-me te lembrar de algo. Você sobreviveu até aqui, apesar de todos os ataques, apesar de todas as injúrias espirituais, apesar de todos os obstáculos. Isso prova que você é mais forte do que imagina, que tem uma proteção natural, que foi criado para vencer. Agora, imagine como sua vida será quando você não estiver mais sendo atacado espiritualmente, quando toda a energia negativa for cortada. Quando você estiver completamente protegido, seus sonhos serão pacíficos, sua mente estará clara, suas decisões serão acertadas, suas oportunidades se multiplicarão. E mais importante que tudo, você vai recuperar sua alegria de viver. Vai voltar a brilhar. Vai voltar a ser quem realmente é. Porque aqui está a verdade final. Seus inimigos não atacam pessoas fracas. Eles atacam pessoas poderosas. Pessoas que têm potencial. Pessoas que podem fazer a diferença no mundo. O fato de você estar sendo atacado espiritualmente prova que você é especial, que tem um propósito importante, que representa uma ameaça para as forças das trevas. E agora que você sabe se proteger, nada pode te parar, absolutamente nada. Faça a oração hoje mesmo, entre 3 e 4 da manhã, com autoridade, com fé, com a certeza de que merece proteção. E prepare-se, sempre amanhã, porque sua vida vai mudar completamente, para melhor, para sempre. A batalha espiritual contra você acabou. Agora começa a sua vitória definitiva. A vitória de Katherine Kuhlman sobre as trevas. Uma vitória que também pode ser sua.